Vamos pedir a unção de Deus. Otávio, que deixou todo o trabalho dele para vir aqui comigo hoje, trabalhando para você, Jesus. Que você use ele como instrumento do teu amor. Amém? Boa noite. Nossa passagem de hoje está lá em livro de Filipenses, capítulo 4. Tá? Filipenses 4, vou ler de 4 a 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Essa passagem, aliás, o livro de Filipenses, ele é conhecido como Carta da Alegria. Carta da Alegria. Alguns chamam de Carta do Amor, mas a maior parte conhece como Carta da Alegria. E é óbvio que isso, diante de tantas vezes que Paulo, que escreveu a carta, se refere à alegria. Então parece que ele está em êxtase de tantas vezes que ele fala, e por isso a carta ficou conhecida dessa forma. Papa Francisco recentemente falou: a alegria é o respiro do cristão. E hoje, a primeira coisa que a Adma falou no microfone quando ela começou a falar aqui, foi Jesus falando: como eu me alegro por vocês estarem aqui. Não foi? Então, hoje nós já sabemos qual é o recado, qual é o pedido de Deus para nós. A alegria. Porém, por mais irônico que isso pareça, muitas vezes nós temos dificuldades, nós cristãos, nós católicos, que temos Deus, temos dificuldade em viver e lidar com isso. Por quê? Porque muitas vezes, com muita frequência, nós associamos Deus a coisas ruins. Então, nós lembramos de Deus quando? Nós lembramos de Deus na dor, nós lembramos de Deus no sofrimento. Eu lembro de Deus quando eu tenho algum fracasso, eu lembro de Deus em momentos que eu preciso de cura, eu lembro de Deus quando alguém morre, quando eu estou diante da morte. Não é assim? Muitas vezes eu não rezo. Por quê? Porque eu acho que o terço é cansativo, eu não vou à missa porque a missa é monótona. E às vezes, sem perceber, nós fazemos esse exercício repetidamente de associar Deus somente com palavras, com situações ruins. E aí, quando você vai falar da verdade de Deus, que não é essa, de quem é Deus, das coisas boas, Deus sempre teve um discurso bom, bonito, para frente. Nós temos às vezes até dificuldade de lidar com isso. Então, é muito comum, por exemplo, você vai falar do amor de Deus e você diz: Deus te ama incondicionalmente. Aí na sequência alguém te fala assim: mas Otávio, se Deus é amor, por que que pessoas boas sofrem? Por que que não... E aí já leva para que lado de novo? Para o lado do sofrimento, para o lado do negativo. Então nós temos dificuldade de lidar com Deus, e isso nos leva a uma conclusão: que nós temos um péssimo hábito de nos apegarmos às coisas ruins. Nós temos um péssimo hábito de nos apegarmos à parte ruim das coisas.
Olha para o lado, hoje, e você vai ver quantas pessoas tristes você conhece ou convivem com você. Eu não estou falando aqui de você receber uma notícia ruim, ficar triste e voltar. Não, estou falando de pessoas que constantemente parecem que andam tristes. Olha para o seu redor, olha aqui para o lado, você vai ver. Olha na cara das pessoas aqui, lá fora, na rua, você vai ver o semblante das pessoas hoje em dia, como é que está. Olha para dentro da sua casa, para os parentes próximos, é muito provável que você encontre pessoas lá que já não sorriem mais, pessoas que não cantam mais, que não assoviam mais uma música, pessoas que parece que perdeu a graça, que só está vivendo porque tem que viver. Ao mesmo tempo, olha para o tanto de pessoas que você conhece, e talvez pode ser uma delas você mesmo, que não estão dando conta da vida. Pessoas que estão com dificuldade de levar a própria vida, de resolver os próprios problemas e que estão se debatendo e não sabem para onde ir ou o que fazer ou para onde levar a própria vida, que estão vivendo, levando fardo, parece que quase que não conseguindo carregar o fardo da própria vida. E aí, de repente, você se dá conta de que uma coisa está diretamente ligada à outra, de que a tristeza está diretamente ligada à falta de forças, à fraqueza. Por quê? Porque a lógica bíblica é a seguinte: a Bíblia diz, a alegria do Senhor é nossa força. Então, para a Bíblia, a alegria é sinônimo de força. Logicamente, a falta de alegria, a tristeza, é sinônimo de falta de força, de fraqueza. Então, é óbvio. E você começa a constatar que a maior parte das pessoas tristes também é fraca. E aqui eu não falo com sentido pejorativo para ofender. Eu falo só para você entender qual que é a lógica. A maior parte das pessoas que vive a tristeza também vive o fardo de não conseguir levar a vida, a fraqueza, porque uma coisa está muito ligada com a outra. E aí você vai falar assim: mas Otávio, a vida não me ajuda a ser feliz. A vida não me dá motivos para que eu seja muito feliz, porque é sempre paulada atrás de paulada. Eu me esquivo de uma bala, parece que eu estou no meio de um tiroteio, né? Eu me esquivo de uma bala aqui, vem outra, eu me esquivo de lá, vem a crise familiar, eu corro para cá, e daí vem uma crise financeira, eu corro para cá, aí vem uma pessoa que me agride, eu fujo, aí o boleto me acerta na cara, não tem como fugir. Uma coisa eu sempre levo, e é uma coisa atrás da outra e é difícil. Veja, tanto Paulo sabia disso, que ele nunca pediu nenhum esforço sobre-humano. E ele foi muito sábio, porque ele disse: alegrai-vos no Senhor. Ele não disse alegrai-vos no mundo. É por isso, porque se você depender do mundo para te dar muitas alegrias, elas vão vir. Mas não é só isso, também vem outras coisas. Então por isso que ele disse: alegrai-vos no Senhor. Espera a alegria do Senhor. O que vai te mover e o que vai te alegrar é aquilo que vem de Deus. São as promessas de Deus para você, a eternidade que Deus promete, a companhia de Deus na sua vida. A sua alegria tem que estar lá, não no mundo. E aí você vai dizer assim: tá, Otávio, então é fácil você falar isso, porque eu imagino que Paulo estava naquele momento de êxtase espiritual, quando algo na sua vida dá muito certo, e aí é fácil falar para os outros: seja feliz. É fácil, quando você está bem, você bater no ombro de alguém que não está e falar: fica tranquilo, que vai passar. Então é fácil para Paulo olhar, porque ele não sabe o que eu estou passando. Então vem ele lá, naquele momento bom que ele estava vivendo, e fala assim: alegre-se em Deus, porque Deus é bom. Eu queria te contar qual o contexto dessa passagem. Paulo escreveu essa passagem e a carta inteira de Filipenses numa prisão. Ele estava preso em Roma. E aí descobriu que a comunidade de Filipe, dos filipenses, que ele tinha muito carinho, estava passando por muita tristeza, muita necessidade, as pessoas jogadas. Então, da prisão, ele escreveu isso para as pessoas. Veja, a carta de todos os livros da Bíblia,
a carta da alegria foi escrita de dentro de uma prisão. Mas isso não faz sentido, tá? Por que Paulo estava tão feliz lá de estar preso? Não seja bobo, a alegria de Paulo não estava ali. Ele sabia que a prisão ia durar dias, semanas, meses, que depois aquilo ia mudar, para bem ou para mal ia mudar. Paulo estava exaltando ali, por quê? Porque ele estava com a alegria dele no Senhor. Ele sabia que independente do que acontecesse com ele, tinha alguém maior que o amava, que estava amparando a vida dele, que tinha comprado a briga dele. Então, Paulo pensava assim, independente do que a vida fizer comigo, não tem como eu acabar mal, porque quem está do meu lado é bom, e ele é maior do que a vida. Aí faz sentido, mas só vai entender isso aquele que tiver intimidade com Deus. Quanto mais, presta atenção, quanto maior a intimidade que uma pessoa tem com Deus, mais ela transmite Deus. Já percebeu isso? Tem pessoas que você olha e fala, nossa, como aquela pessoa passa Deus. Essa pessoa passa Deus porque ela tem intimidade com Deus. Então, a alegria, ela é uma espécie de termômetro da intimidade que alguém tem com Deus. Pessoa íntima, cheia de Deus, com certeza vai ser uma pessoa alegre. Vai ser uma pessoa boa, vai ser uma pessoa de bem. E aí é facinho você constatar isso se você só pensar na vida de algumas pessoas. Pensa, por exemplo, nos santos. A gente tem imagem de santos assim, que a gente fica até com medo, né? Porque eles estão sempre bravos. Já viu imagem de santo? Em igreja, em altar? Quantas delas que você já viu que o santo está sorrindo? Nenhuma. É sempre cara de piedade, cara de sofrimento, cara de dor. E eu vou te falar, não sei quem começou essa tradição, mas começou errado, porque eles não eram assim. Como é que um santo, cheio de Deus, ia ser aquelas pessoas com aquelas caras que você olha para a imagem dele e já fica triste? Não, não. Tem alguns exemplos, por exemplo, de santos que eram conhecidos pelo bom humor, pela alegria que tinham. O Padre Pio, por exemplo, tem um episódio que ele já estava famoso e as pessoas estavam vendendo fotinhos dele assim para os outros. E aí numa oração dele ele chamou Jesus e falou, Jesus, eu estou valendo mais do que você, que o Senhor foi vendido, eu estou sendo comprado. Falou isso para Deus. O Papa João 23, ele era conhecido como o Papa bom, o Papa da alegria. E era constante isso. Uma vez um senador foi se apresentar a ele e já foi falando a religião que ele era. Ele falou, saudações, eu sou batista. Ele falou, eu sou João. A gente se completou então. As outras irmãs que eram da ordem de São José, chegaram para ele e falaram, Papa, nós somos as irmãs de São José. Ele falou, nossa, senhoras estão conservadas, hein? E assim, uma freira do convento do Espírito Santo, a Madre Superiora, falou assim, Papa, eu sou a superiora do Espírito Santo. E ele falou, mas que carreira a senhora fez? O máximo que eu cheguei foi a Papa. E assim, gente, assim vai, porque são pessoas leves. Jesus e Maria eram pessoas alegres. Não acha você que Jesus era aquele cara sério, que impunha medo em todo mundo? Jesus era alegre, Jesus sabia quebrar o gelo. E Jesus falou isso no momento, lá em João 15, versículo 11, ele fala, eu tenho dito para vocês essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e assim a alegria de vocês seja completa. Veja, eu sou incompleto, eu sou imperfeito, você também é incompleto, você também é imperfeito. Um imperfeito não completa outro imperfeito. Eu não completo com as minhas imperfeições alguém que também é imperfeito. Então, por isso que Jesus falou, a minha alegria, que é plena, vai completar a alegria de vocês, para que a alegria de vocês seja completa. Isso aí, ele mesmo já falou, eu sou cheio de alegria. Maria, a mesma coisa. Maria era uma mulher para cima, era uma mulher alegre. Assim que ela ficou sabendo que ia dar à luz, o que ela falou? Minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito exulta de
a alegria em Deus, meu Salvador. Percebe que isso é um traço comum, isso é paralelo, isso é uma constante em quem é de Deus. E nós não podemos perder isso de vista, minha gente. Isso deve ser um propósito na nossa vida. Viver a alegria deve ser um propósito. Todos os dias você precisa acordar com esse propósito. Falar assim, eu vou tornar melhor a vida de quem cruzar o meu caminho. Eu sei que tem gente que está tão acostumada a fazer o oposto que é um desafio. Mas tenta por um dia falar, hoje eu não vou estragar a vida de ninguém. Hoje eu não vou tirar o ânimo de ninguém. Hoje eu não vou chegar falando para as pessoas as notícias ruins todas que eu li no jornal. Hoje eu vou tentar não ficar cutucando as pessoas para tirar elas do sério. Hoje o meu propósito é, pelo menos por um dia na minha vida, eu vou tentar ser alguém que passa alegria. Eu vou tentar ser alguém leve. Pode ficar tranquilo que para entristecer já tem uma multidão aí disposta a fazer isso com você. Seja alguém que tenta reverter isso. Alguém leve, gente. Alguém que quebra as tristezas com coisas boas. Eu acho muito engraçado isso, que às vezes a minha filha está brava, porque aconteceu alguma coisa, e ela está lá bravinha, bicuda. E aí eu chego perto dela e começo a provocar, fazer palhaçada para ela. E aí ela não quer rir, porque ela está brava. Mas ela não consegue. E aí ela vira a cara assim, ela faz assim. E aí é muito legal quando você consegue, você faz ali e quebra a pessoa. Ela estava brava, mas não conseguiu, aí começa a rir. Já pensou se a gente conseguisse fazer isso com as pessoas? Porque o que a gente é bom é de pegar pessoas felizes e deixar elas mal. Isso a gente é craque. Eu faço aqui, se você quiser. Qualquer um, você já pode ter feito isso com seu marido, com a sua esposa, com seu filho hoje. E você com certeza não precisa pedir. Isso você é bom de fazer. O desafio é você fazer o contrário. É você chegar em casa e ter uma pessoa carrancuda lá e você falar, não vou parar até essa pessoa sorrir. Eu não vou parar até a pessoa melhorar o humor dela. Eu vou ser leve. Eu vou transmitir um pouco de alegria. Chega, gente, de cristão carrancudo, de cristão mal-humorado, de pessoas que você não pode falar nada, que você não pode tocar, você não pode brincar, que a pessoa é sensível e tudo dói e tudo ofende. Vamos fazer o contrário, porque talvez a tristeza que você está vivendo seja esse o motivo. Porque falta alegria, e onde falta alegria, falta força. É muito engraçado que às vezes você está na missa, e na hora que fala assim, como irmãos e irmãos, vamos nos saudar. Gente, às vezes eu quero sair da igreja nessa hora. Porque as pessoas fazem assim, Pai de Cristo, Pai de Cristo, Pai de Cristo. Fala, fica com essa paz aí que eu estou melhor sem ela. Se for para você me dar essa paz, fica para você. Nós não somos capazes nem de olhar para a pessoa e falar, a paz de Cristo esteja com você. Por quê? Porque nós estamos acostumados a ser tristes. Nós estamos acostumados a olhar para baixo. Nós estamos acostumados a magoar, não a remendar o coração de quem está magoado. Então vocês já pensaram o estrago, e aqui eu falo estrago no sentido positivo, que nós podemos fazer se hoje, quantas pessoas será que tem aqui, Admo? Você que é boa. 400 pessoas, ela disse. Você já pensou se hoje 400 pessoas saírem daqui dispostas a tornar suas casas um lugar mais leve? A alegrar um pouco as pessoas que você encontrar? Você vai pedir um lanche lá, você olha para a pessoa com um sorriso e fala, me dá isso aqui, por favor. Moço, vai demorar. Não tem problema não, eu espero. Você já pensou a diferença que pode fazer na sua casa se você chegar e começar a quebrar a braveza? Às vezes você pode não perceber, mas você pode entrar em casa e todo mundo recua porque você chegou. O que ela vai falar? O que ela vai pensar? O marido tem medo de você? O filho tem medo de você? Ou o contrário, a esposa tem medo de você porque você chegou? Para, gente, quebra isso, seja alegre, traga essa alegria de Jesus, de Maria, dos santos, de tanta gente que tem Deus no coração e faça valer esse Deus que você reza, porque o nosso Deus é alegria e a alegria de Deus é que é a nossa força. Você só vai ser forte
conforme você deixar o seu coração se infestar com a alegria de Deus. E eu queria terminar esse propósito, que eu sei que você vai fazer, lendo uma passagem que está lá em Neemias. No capítulo 8, versículo 10, o povo estava triste, porque eles tiveram contato com os 10 mandamentos e viram que eles estavam fazendo tudo errado. E aí todo mundo ficou triste. E Neemias chegou e estava todo mundo triste, lamentando, chorando. E aí Neemias falou assim, Neemias disse-lhes, ide para as vossas casas, fazei um bom jantar, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada têm pronto, porque este dia é um dia de festa, consagrado ao nosso Senhor. Não haja tristeza, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Faz isso aqui no seu Natal, ó. Vai para a sua casa, bota a mesa, põe refrigerante na mesa, faz uma comida gostosa, chama as pessoas e que nada te abale, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Mas Otávio, e quando as coisas ruins vierem? Você vai fazer igual Paulo falou, não aquietai vossos corações, porque quando a preocupação chegar, você entrega ela para Deus e volta a ficar tranquilo, porque agora as coisas já estão com Deus. Que a alegria do Senhor seja a nossa força nesse Natal, e que você tenha um Natal, um resto de ano e uma vida daqui para frente alegre, porque você tem Deus, e não combina você ter Deus e não ser alegre. Amém? Então fecha os teus olhos um pouquinho, que você vai fazer a oração mais feliz da sua vida hoje. A sua oração vai ser muito simples essa noite. Você vai simplesmente dizer assim, Senhor, que nessa noite eu tenha a graça de sentir em mim a alegria que mora dentro do teu coração. Que essa alegria, Senhor, essa leveza que eu estou sentindo agora, possa grudar no meu coração e não sair mais. Que eu seja alguém, Senhor, que por onde passar, não deixe as minhas mazelas, mas deixe algo de bom no coração, na vida das pessoas. Que eu tire sorriso das pessoas, Senhor, especialmente aquelas que eu estou mais acostumado a magoar, que talvez esteja dentro da minha própria casa. Que eu possa, Senhor, viver, eu e minha família, a alegria de ser teu. E que nunca, nada, nem ninguém, tire isso de mim e da minha família. Amém. Obrigado, Senhor.